Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E a reflexão de hoje eu começo falando a partir de uma frase que é muito usada no senso comum, no senso popular, que é a frase que diz assim: até mesmo um relógio quebrado acerta 2 vezes. Né? Pô, meu relógio, né, tá quebrado. Pum, quebrou aqui, ó. Então, meu relógio quebrou, né? Se o meu relógio não fosse digital, se ele fosse de ponteiros, né? Então, pô, tá parado aqui, ó. 4h45. Bom, então, ele tá quebrado, mas ele vai acertar 2 vezes, porque 4h45 da tarde e 4h45 da manhã, certo? Então, até mesmo um relógio quebrado acerta 2 vezes. André, o que essa frase desperta em você? Olha, uma frase dessa desperta em mim que a gente tem que aprender a julgar menos. Porque quando a gente aprender a julgar menos o outro, então teremos verdadeiramente a possibilidade de compreendermos esse outro. A gente julga menos, então eu tenho uma verdadeira possibilidade de compreender essa pessoa. O grande problema é a precipitação. As pessoas se precipitam, as pessoas já criam pré-julgamentos, pré-juízos, antes mesmo de conhecer o que de fato está acontecendo. Julga-se de maneira precipitada, deduz-se, ou seja, acaba se deduzindo coisas de maneira impulsiva e, com isso, age-se de modo irrefletido. Ou seja, é quando a gente não usa a reflexão. A gente não reflete sobre, de fato, como as coisas são, como elas de fato aconteceram. A gente já desce a lenha, já solta os cachorros e já vai com 4, 5, 10 pedras na mão. As grandes ofensas e os grandes desentendimentos, por vezes, começaram exatamente desse jeito. Então, olha, até um relógio quebrado acerta 2 vezes. Então, pera lá, deixa eu pensar com calma. Será que, na verdade, a pessoa não errou querendo acertar? Né? Porque às vezes teve gente que nos magoou, que nos ofendeu, mas não foi intencional. E a gente já julga como se aquilo fosse de maneira intencional. Às vezes a pessoa errou por desconhecer o certo. Ou errou querendo acertar. Porém, praticar a arte da reflexão requer paciência, requer exercício. É necessário que a gente comece a se exercitar na arte da reflexão. Tudo na vida é exercício. Então, para eu abandonar uma coisa e começar outra, é necessário que a gente se exercite. Porque teve gente que, por exemplo, se exercitou na arte da negatividade, do pessimismo, ela foi se habituando a isso. Para eu deixar isso e para eu praticar o otimismo, para eu praticar, por exemplo, sempre tentar enxergar um aspecto positivo, é necessário que eu comece a me exercitar. Sabe, eu vou aos poucos. No começo parece ruim, no começo parece que eu estou querendo fantasiar, na verdade parece que eu quero me iludir, parece que eu quero fugir da realidade, quando não é nada disso. É simplesmente enxergar de uma outra maneira. E a reflexão é a mesma coisa. Pessoas que são muito impulsivas é porque elas refletem pouco. Ela age muito mais pela emoção do que pela reflexão. Então eu preciso começar a praticar essa arte da reflexão. Mas requer paciência e requer exercício. Mas você pode ter certeza que tal atitude vai nos trazer muito mais serenidade e, claro, entendimento. A gente começa a entender muito mais.
Aliás, né, nos próprios livros, por vezes, quando você quer entender de fato aquele texto, vem lá momento de reflexão, não é? Sabe? Vem assim, momento de reflexão. Para eu de fato entender o que o autor quis dizer. Então, na nossa vida, quando a gente busca colocar a reflexão, é porque a gente está buscando, na verdade, entender o que de fato aconteceu. Então a gente começa a agir menos na impulsividade. E isso vai nos trazer muitos benefícios. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.